A paz do Senhor, quem cumprimenta a todos com a paz do Senhor Jesus é o pastor Geraldo. Neste momento vamos para a meditação da palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 2, e versículo 7 e versículo 8, que nos diz assim a palavra de Deus: em tudo te dá por exemplo de boa obra, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonha, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A palavra de Deus está falando que Paulo, um homem que tinha muita experiência com Deus, ele diz para nós ser um exemplo de boa obra. Quantos escândalos que acontecem no meio do evangelho, quantos escândalos que muitas pessoas vê e ouvem, mas quando nós damos um bom exemplo, esse bom exemplo, esta boa obra, também será mostrado. É para nós ter a boa obra e depois a doutrina. Quantas vezes a pessoa prega a doutrina, quantas vezes a pessoa ensina a doutrina, mas ele mesmo não dá boa obra, ele mesmo não é o exemplo. O exemplo começa onde? O exemplo começa na nossa casa, o exemplo começa na nossa família. Aquele que governa a casa de Deus, aquele que governa a família de Deus, a família espiritual, se ele não governa bem a sua casa, se ele não cuida bem da sua família, a palavra de Deus fala, ouvinte, que ele é pior do que os ímpios, porque negou a fé. O exemplo vem de dentro de casa. Nós temos que dar o bom exemplo, ter a família orientada por Deus na palavra, viver o exemplo da palavra, depois para nós governar a casa de Deus. Uma pessoa que não governa bem a sua casa, a sua família, ela também não vai governar bem a casa de Deus. E a palavra de Deus fala o exemplo. O exemplo, nós temos que mostrar o exemplo. Nós temos que viver a palavra. Não adianta eu pregar a doutrina e não ter obra. Olha o que disse Paulo aqui: em tudo dá por exemplo de boas obras. Depois na doutrina, nós temos que ter a obra. Esta obra é o bom testemunho. É nós não deixar o mau testemunho entrar em nossa vida. Tem pessoas que ele prega, mas ele não vive a palavra. Ele dá mau testemunho. Ele mostra uma gravidade. Ele mostra uma corrupção. Ele não tem sinceridade. E é para nós ter língua sã e irrepreensível, para que os nossos adversários não se envergonhem, para que o adversário não tenha o que acusar nós diante da palavra, diante de Deus, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Olha, ouvinte, você que está vendo aí pelo rádio, você que está ouvindo, você que está vendo aí pela internet, aqui é Paulo. Paulo viveu. Paulo é o homem que deu um exemplo. Paulo é o homem que deu a boa obra. Então nós temos que pregar, mas nós temos que viver a boa obra. Nós temos que viver a doutrina de Cristo. Pregar, muitas pessoas pregam, mas elas não vivem. E quando elas não vivem, elas estão trazendo o quê? Uma má obra. E se a má obra ela está trazendo o que ela pregou, o que ela ensinou, o que ela trouxe da palavra, ela não está vivendo. Aí o adversário vai ter o que acusar. Aí ela vai ser envergonhada diante do adversário. Olha o que disse a palavra de Deus, aqui também no livro de Hebreus, capítulo 12. Olha o que está escrito: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Deixamos todo embaraço do pecado que está tão perto de nós, que nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo está falando aqui no livro de Hebreus que nós estamos cercados, rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Quantas pessoas elas pregam e elas não vivem,
elas pregam a palavra de Deus dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Ele e ela é uma coisa e lá fora é outro. E os olhos de Deus? Será que os olhos de Deus não estão contemplando? Será que os olhos de Deus não estão vendo? E a palavra de Deus fala que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Se nós damos uma boa obra, se nós temos o testemunho, as pessoas vão falar: o irmão é uma bênção, o pastor ali é uma bênção. Mas se o irmão ou a irmã pregar a palavra de Deus e não viver, se você escandalizar, também o escândalo, a má obra será vista. E será vista principalmente por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que estão nos rodeando com uma grande testemunhas de nuvem. Ouvinte, quando o crente ele prega e vive a palavra, as pessoas vê e falam: o crente ali é um homem de Deus, o pastor ali é um santo homem de Deus. Mas se ele escandaliza, se ele traz mal obra, as pessoas também vão falar das suas mal obras. E qual vai ser a sua justificativa? Qual vai ser as suas palavras? Que foi o diabo? Muitas pessoas jogam a culpa no diabo. Mas Jesus disse: vigiai e depois orai. Vigiai para não entrar em tentação. Tem pessoas que falam: a carne é fraca. Tem pessoas que falam, né, a carne. Mas ouvinte, se nós estamos em espírito, nós somos guiados pelo Espírito. Se nós estamos no Espírito Santo, vamos viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de vigilância. Não tem nada a ver com o diabo. A Bíblia fala: tem pessoas que ela dá lugar para o diabo. A Bíblia fala: não dê lugar ao diabo. Se você olhar lá, quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou lá no paraíso e Deus ordenou para não comer do fruto, para não desobedecer. E quando eles desobedecem a palavra, eles jogam a culpa no diabo. O Adão fala: foi a mulher. E a mulher, a Eva, diz: foi a serpente. Mas ouvintes, eles conheciam a palavra. Ali o erro porque eles deram lugar ao diabo. Então a palavra de Deus nos mostra que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. É para nós deixar todo embaraço, todo pecado que está perto, que nos rodeia. Você está vendo? O pecado vai estar rodeando, o embaraço, mas é para nós deixar, é para nós fugir, é para nós correr do pecado. E é para nós ter, diante da palavra de Deus, paciência, a carreira que nos está proposta. A paciência de guardar a palavra, de dar o bom testemunho, de viver a palavra. Porque nós estamos cercados de grandes testemunhas. É para nós deixar todo o embaraço. Então, ouvinte, o diabo tenta. O diabo lança as suas setas. O diabo arma os seus laços. Mas quando nós estamos na direção do Espírito Santo, nós estamos na direção da palavra, nós vamos vencer o inimigo na palavra. Nós vamos vencer os laços do inimigo na palavra. Por isso que Jesus disse na sua palavra: sede prudente, igual uma serpente, e manso, igual uma pomba. Você veja, ouvinte, se nós for prudente, igual uma serpente, e manso igual uma pomba, nós vamos vencer. Mas se nós não vigiar, se nós, em vez de orar e estar vigiando, nós vamos estar vendo. E a queda de Davi, ali na Bíblia, do rei Davi, foi o momento que ele tinha que estar orando e vigiando. Ele não estava orando e nem vigiando. Davi estava passeando. Quantas pessoas que os seus pensamentos estão passeando? Quantas pessoas que os seus pensamentos estão viajando? Quantas pessoas, em vez de estar lendo a Bíblia, em vez de estar jejuando, estão aí na internet, vendo as coisas do mundo, está aí tendo amizade com as coisas do mundo, estão aí se perdendo tempo com as coisas do mundo, estão aí se desgastando diante de coisas vãs nessa terra. O teu tempo é ler a Bíblia, o meu tempo é ler a palavra, o nosso tempo é estar vigiando. Davi, a Bíblia nos mostra que o rei Davi
Segundo Samuel, capítulo 11 e versículo 2. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no seu terraço da casa real e viu no seu terraço uma mulher que estava lavando. Era esta mulher muito formosa à sua vista. Aqui Davi tinha que estar orando. Aqui Davi tinha que estar vigiando. Aqui Davi tinha que estar lendo a palavra. E na hora que era para ele estar vigiando, ele estava passeando. E na hora que ele estava passeando, ele estava olhando. Ele estava o quê? Caçando, olhando com seus olhos. E o pecado estava perto. E o pecado estava rodeando ele. E a Bíblia fala que ele viu aquela mulher se banhando e viu Davi. E perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta a Batseba, filha de Elia, mulher de Urias? Eteu então enviou Davi o mensageiro. Olha aqui, ouvinte, Davi enviou o mensageiro para mandar chamar ela. Então aqui não foi o diabo, aqui não foi Satanás e não foi Deus, foi ele mesmo, Davi, porque ele não estava orando. Quem foi lá chamar? Foi o mensageiro, Davi mandou chamar. Aqui não foi o diabo e não foi Deus, foi a atitude de Davi, uma má atitude, porque no momento que era para ele estar orando, vigiando, ele estava vendo. E a Bíblia nos mostra: enviou Davi um mensageiro, mandou trazer, entrando ela, e deitou com ele. Você está vendo, ouvinte? Aqui ele cai em pecado. E ela disse se tinha já purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. A mulher concebeu, enviou-lhe, fez saber. Davi disse: beijada estou. Aí Davi adulterou. Davi pecou com esta mulher. Davi desobedeceu a palavra de Deus. Davi cometeu o adultério. E após o adultério, Davi também fez homicídio. Mandou matar o seu esposo Uria. Ouvinte, era um homem de Deus. Era um homem que Deus falava com ele. Aí as pessoas perguntam: mas ele se humilhou? Salmo 51. Ele se humilhou, mas a espada de Deus esteve na sua casa. A espada do Senhor foi na sua família. E se você ler 2 Samuel, capítulo 11, versículo 13, Davi convidou, comer, bebeu diante dele, embebeceu, à tarde saiu deitar à sua cama. O seu servo do Senhor, porém, não desceu à sua casa. Davi mandou Urias ficar em Jerusalém aquele dia seguinte, e Davi preparou mesa, colocou bebida, embebeceu, ele deixou o homem embriagado e mandou ele ir para sua casa, descansar e ficar com a sua esposa. Olha aí, ouvinte, Davi tinha perdido a visão de Deus. E a palavra de Deus nos mostra, e escreveu-se uma carta. Quando Uria pela manhã, ele não foi para sua casa, ficou à porta da casa, ele escreveu uma carta dizendo: põe Urias em frente do maior força da peleja e retira, e vos dá desta para que seja ferido e morra. Olha aí, ouvinte, 2 Samuel, capítulo 11 e versículo 15. O rei Davi escreveu uma carta dizendo: podes pôr Urias na frente do maior força da peleja e retira vós de detrás dele, para que seja ferido e ele morre. E aconteceu, pois, quando tendo Joabe observado bem a cidade, pois Urias no lugar aonde sabia que havia os homens valentes, e saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram algum dos povos do seu servo Davi, e morreu também Urias o Eteu. Você está vendo? A palavra de Deus nos mostra que Urias, ele morreu, porque foi colocado diante da maior força. E tudo isso porque Davi enviou aquela carta. Davi adulterou e Davi matou. Quantas pessoas que eles não vigiam, eles estão matando,
Eles estão matando as almas por seus maus testemunhos. Ele está matando o novo convertido. Ele está matando as pessoas espiritualmente falando. Quando ele comete o adultério, ele está matando o espiritual. Quando ele está cometendo a desobediência, ele está matando a vida espiritual da igreja. E estas pessoas, eles conhecem a palavra. Estas pessoas, eles pregam a palavra. Essas pessoas, eles conhecem a palavra. Só que eles não obedecem. Jesus disse na sua palavra, no livro de Mateus, que pelos seus frutos conhece a árvore. Pelos frutos você vai conhecer aquele que é fiel. Pelo fruto, pela obra. Não adianta pregar doutrina. Não adianta pregar um monte de doutrina e não ter a obediência. Não adianta pregar doutrina e não guardar a palavra. Não adianta pregar e não viver. Olha o que Jesus disse em Mateus 12 e 33. Ou fazei a árvore boa os seus frutos bons, e fazer a árvore má os seus frutos má, porque pelos seus frutos os conhece a árvore. Olha que Jesus disse, a árvore boa, ela vai dar fruto bom, mas a árvore má vai dar o fruto mau. Pelos frutos conhece a árvore. É pelo fruto. Não adianta a pessoa pregar e querer mostrar dentro da igreja que ele vive aquela palavra. O que vai contar, o que vai mostrar na vida dele, na vida dela. Não é só falar também do homem, as mulheres também. Todos nós temos que dar um bom testemunho. Todos nós temos que viver a palavra. Porque a palavra de Deus, ouvinte, é para todos. Não adianta ele ou ela pregar lá dentro da igreja, em cima do altar, e não viver. Não adianta, tem que pregar, mas tem que ter a boa obra. Tem que viver a doutrina. Tem que viver a palavra. Porque naquele dia, muitos vão chegar diante do Senhor. Muitos vão chegar diante de Deus, vai falar, Senhor, Senhor, em teu nome, nós profetizava. Senhor, Senhor, no teu nome, nós expulsávamos os demônios. Senhor, Senhor, no teu nome, nós oremos, fizemos muitos milagres, muitas maravilhas. Senhor, Senhor, no teu nome, nós ordenemos paralítico para eles andar. No teu nome, Senhor, nós expulsava os demônios. Em teu nome, nós curava os enfermos. E Jesus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, porque vós praticaste a iniquidade. Vós pregava, mas não tinha obra. Vós pregava, mas praticava a desobediência. Olha o que Jesus disse aqui, ó, na sua palavra, Mateus 7, e versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estais no céu. Nem todos que pregam, nem todos que falam de Deus, vai entrar no céu. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. É Jesus que disse, ouvinte. Aqui Jesus não está referindo nenhuma placa de igreja. Jesus aqui está falando com todos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Quantas pessoas falam do nome de Deus? Quantas pessoas falam do nome de Jesus? Mas você olha para ele, ouvinte. Eles não vivem a palavra. Eles estão pior do que os ímpios. Eles não vivem a santidade do evangelho no corpo, na alma, no espírito. Os seus frutos são maus. E as pessoas falam, mas olha, eles estão falando de Jesus, o milagre está acontecendo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizávamos no teu nome, em teu nome nós expulsávamos os demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas, muitos milagres. Então lhe direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticaste a iniquidade. Eles fazem milagre, é por causa do nome de Jesus. Eles fazem maravilha, é por causa do nome do Senhor. A Bíblia fala, tudo que nós pedirmos, crendo, o receberemos. Tudo que nós pedirmos no nome do Senhor, Ele faz para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Mas só vai entrar no céu aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqueles que andam no Evangelho. Não é só dentro da igreja. Aqueles que andam no Evangelho. A Bíblia mostra, ouvintes, que havia um homem chamado Eliseu.
Ele passava pela rua da cidade. Ele estava indo pela cidade de Suneia. A Bíblia nos mostra, ouvinte, que este homem de Deus, segundo o Rei, capítulo 4, e versículo 9, e a Bíblia fala que ela dizia ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Ela quem, ouvinte? A mulher riquíssima. Ela falava assim com seu esposo: eu vejo que esse que passa por nós é sempre um homem de Deus. E quem dizia esta palavra? Sunamita. Ela falava para o seu esposo. E Eliseu passava ali nas ruas daquela cidade, a cidade de Suneia. E Sunamita falava: este que passa por nós é sempre um santo homem de Deus. E ela dizia ao seu marido: eu estou observando. Você está vendo, ouvinte? Nós estamos rodeados, cercados por grandes nuvens. Ela diz: sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. O que Eliseu tinha? Eliseu tinha a obra, Eliseu tinha a palavra, a doutrina e tinha unção de Deus. Mas o que falar mais alto na vida de Eliseu era o seu bom testemunho, era a obediência da palavra. Ouvinte, vamos viver a palavra. Vamos procurar guardar os mandamentos de Deus. Vamos estar na presença do Senhor, porque os demônios são expulsos. A cura acontece, mas se nós não viver a palavra, naquele dia o Senhor vai falar assim: olha, eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci, mas Senhor, em teu nome, Senhor, nós expulsávamos os demônios. Em teu nome, Senhor, fizemos muitos milagres, muitas maravilhas. O Senhor vai falar: é por causa do meu nome. Mas eu nunca conheci a vós. Apartai-vos de mim, porque praticaste iniquidade. Uma certa vez, ouvinte, Jesus enviou 70 discípulos, de 2 em 2, para a obra de missão, para a seara. E eles voltaram, todos maravilhados. Eles falavam: mestre, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós curávamos enfermos, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Jesus falou assim: alegrai ante, por vosso nome está escrito no livro da vida. Então nós temos que ter o nosso nome no livro da vida e cuidar da nossa salvação e ganhar as almas e ganhar a nossa família. Quantos que prega, mas não cuida nem da sua família? Quantos que prega doutrina para aqueles que estão de fora, mas não doutrina a sua casa? Quantos que coloca doutrina, mostra na Bíblia, mas eles não disciplinam, eles não pregam doutrina nem para a sua família? Se o filho erra, ele não disciplina. Se o filho erra, ele não pune. Se o filho erra, ele passa a mão. A filha, a esposa, o esposo. Deus, ouvinte, não faz acepção de pessoa. O que é para um é para todos. O que é para o pequeno é para o grande. Não tem ninguém grande. Quando nós se fala grande, pessoas que têm nome na mídia, mas nome não salva. O que salva é obediência. Provérbios capítulo 22. É melhor ter o bom nome de escolhido do que ter o nome na mídia, do que ter fama, ouro e riqueza. A palavra de Deus é para todos. E nós temos que aprender, valorizar a palavra. A palavra de Deus é pregada. E a palavra do Evangelho, o exemplo começa dentro da casa. O exemplo começa dentro da família. O exemplo começa por nós dentro da igreja. Não adianta nós querer corrigir o vizinho, querer corrigir o de fora, querer disciplinar o de fora, o pequenininho, e deixar a nossa família, deixar passar a mão na cabeça. Naquele dia, Deus vai requerer. Naquele dia, Deus, Ele vai repreender os tais. Porque Deus não é brincadeira. A palavra de Deus fala: ó hipócrita, tira dos seus olhos a trave e depois vê o cisco que está no olho do teu próximo. Quantas pessoas só sabem olhar o cisco no olho do seu irmão, da sua irmã, mas a trave está no dele. Ele está como sujeira no coração, os pensamentos cheios de pecado, corações cheios de rapina. Eles pregam, mas não vivem. Eles anunciam o evangelho, mas eles mesmos não vivem o evangelho. Traz escândalo. Quantos escândalos que tem acontecido no meio do evangelho. Mas nós não estamos olhando para o escândalo, nós estamos olhando para Deus. Mas a Bíblia fala: é mister que vem os escândalos, mas ó, ai daquele que escandalizar. Então a palavra de Deus, ela fala no livro de Oséias 4,
E versículo 6, o meu povo foi destruído por lhe faltou conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que sejais sacerdote diante de mim. Visto que esquecesse da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. Olha aí, o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O conhecimento maior, ouvinte, é nós temer a Deus. Tem pessoas que acham que o conhecimento maior é pregar bonito, é pregar um monte de doutrina. O conhecimento maior é obedecer a palavra. O conhecimento maior que Deus está falando por falta de conhecimento é nós viver a palavra. Muitas pessoas leem aquele versículo, errai por não examinar as escrituras. Mas a pessoa erra, mas ela pode consertar. E aqueles que estão examinando a escritura, e aqueles que conhecem a palavra e continuam errando, como é que fica a sua vida, a sua situação diante de Deus? A Bíblia fala no livro de Naum, capítulo 1, se você ler ali os versículos 1 até o 7, a palavra de Deus fala que Deus não vai ter o inocente por o culpado, nem o culpado por inocente. Ele fala que Deus é um Deus zeloso, mas Ele é um fogo consumidor. A palavra de Deus nos mostra que o meu povo está destruído por falta de conhecimento. O conhecimento que eu aprendo na palavra é nós temer a Deus, é nós conhecer a palavra, é nós ouvir a palavra, nós ler a palavra, nós sim examinar a palavra. Mas não é só ler, não é só ouvir, mas também guardar a palavra. Pode abrir a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 1, e versículo 6. Nós vamos ler todo junto. Vamos esperar você ir abrir a palavra, para nós ler todo junto a palavra. Olha o que está escrito, Apocalipse 1 e versículo 3, melhor dizendo. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado os que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Então é 3 mandamentos. Ler a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra. Não adianta eu ler a palavra e não guardar a palavra. Não adianta eu ouvir a palavra e não guardar a palavra. Jesus está falando, bem-aventurado aqueles que lê, ouve e guarda a palavra desta profecia. Quando o homem e a mulher guardam a palavra de Deus, ele é o homem prudente. Jesus disse a sua palavra. No livro de Mateus, capítulo 7, Jesus falou sobre o homem que constrói a casa na areia e o homem que constrói a casa na rocha. Aquele que ouve a palavra e não guarda, aquele que ouve a palavra, lê a palavra e não guarda, é como o homem insensato. Está em Mateus 7, e versículo 24. Quando ele ouve e não guarda, ele é um homem insensato. A casa está construída na areia. Vem o vendaval, vem a tempestade, e bate naquela casa e ela cai, grande é a sua ruína. Mas aquele que ouve a minha palavra, Jesus falando, aquele que lê, aquele que escuta as minhas palavras e guarda as minhas palavras, é um bem-aventurado. Ele é um homem prudente, ela é uma mulher prudente, porque ele guarda a palavra, ele vive a palavra, ele obedece a palavra, ele está diante da palavra, ele está diante dos mandamentos de Deus. Olha o que está escrito, Mateus 7 e 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ouvinte, o capítulo 7, 24 de Mateus está falando que aquele que ouve a palavra, aquele que lê a palavra e guarda e pratica, tem que praticar. É semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combater aquela casa, não caiu porque estava edificado sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, é comparado ao homem insensato que edificou a casa na areia. Ele ouve a palavra, ele lê a palavra, ele prega a palavra, mas ele não vive. Ele é um insensato. A casa está na areia. E desce a chuva, correu os rios, assopraram o vento, combater aquela casa, caiu. Foi grande a sua queda. Por quê?
ele não estava com a casa na rocha. Ele não vivia a palavra. Ele pregava, ele ouvia a palavra, mas não guardava e nem praticava. Muitas pessoas falam assim, mas olha, acontece tantos milagres, acontece tantas maravilhas, mas é por causa do nome do Senhor Jesus, é por causa do nome de Deus, é por causa que o nome do Senhor tem muito poder. Eles fazem milagre no nome do Senhor, mas naquele último dia, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Nós temos que viver, ouvinte, a palavra de Deus. Nós temos que procurar dar um bom testemunho. Nós temos que viver a palavra. Quantas pessoas que já estão desacreditadas no pastor A, no pastor B, no pastor C, no pastor D. Quantas pessoas que já estão desacreditadas na fulana de tal, no cicrano, porque eles não vivem a palavra. Eles dão um mau exemplo, maus obras. Eles fazem escândalos tão grandes que o católico, que é alguém que estava pensando em vir para a igreja, eles falam assim, como é que eu vou para a igreja? Olha aí o que o fulano está fazendo. Olha aí o que a cicrana está fazendo. Isso impede, ouvinte. Isso aí vai pesar na balança no último dia. Porque está impedindo das almas vir para a igreja através do seu mau testemunho. Jesus mesmo falou que aquele que escandaliza um dos meus pequeninos é melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e lançasse na profundeza do mar. Ai deles e ai delas. Eu sei, ouvinte, que esta mensagem muitas pessoas talvez não vai glorificar, não vai gostar, mas eu estou pregando o que Deus está mandando. Eu estou anunciando o que Deus mandou. Eu estou falando o que Deus mandou falar. É tempo de nós buscar a Deus. É tempo de nós viver a palavra. É tempo de nós viver a santidade. Quantas pessoas preocupadas de ver a igreja cheia. Quantas pessoas preocupadas com a lã das ovelhas. Que dia que você foi atrás daquele que está desviado? Que dia que você chegou na igreja, levantou a mão e falou assim, tem alguém precisando de alguma coisa? Tem alguém precisando de uma palavra, de uma visita? Como é que está a tua vida, ovelhas? Como é que está a tua vida, meu irmão obreiro, minha irmã obreira? Não, eles mais têm, mais quer. Eles colocam jugos, mas eles mesmo não vivem. O jugo de Jesus é fardo leve e suave, não é jugo pesado. Vamos orar e vamos ser fiel ao nosso Deus. Apocalipse 2 e versículo 10, o que for fiel até a morte, dai-te a coroa da vida. Que Deus abençoe o ouvinte. Então nós temos que mostrar a fé com a obra. Mostra a sua fé com a sua obra, porque a fé sem a obra, ela é morta. Não adianta a pessoa ter fé e não ter obra. E não adianta. A obra é ela que vai justificar a fé. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele tinha a fé e a obra. Quando Deus pediu o seu filho, ele foi lá oferecer no Monte Moriá, uma daquelas montanhas, o seu único filho. E a Bíblia nos mostra, quando Abraão ia matar o seu filho, Deus falou, Abraão, não toque no moço, porque não negou a fé. E a Bíblia fala que Abraão foi chamado amigo de Deus porque não negou seu filho. Abraão praticou a justiça. Nós temos que praticar a justiça. Nós temos que ter o fruto. Nós temos que ter a obra. Nós temos que viver a palavra. Nós temos que estar na palavra. Olha o que está escrito, Tiago, capítulo 2 e versículo 23. E cumpriu a escritura que diz, creu Abraão em Deus, foi-lhe isso imputado como justiça, foi chamado amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus, Abraão, porque ele obedeceu a palavra e praticou a fé e a justiça. Não adianta nós pregar, não adianta nós falar de Deus e não viver a palavra. É melhor sair da igreja, é melhor chegar no pastor e falar, olha, não vou ser mais crente, do que querer enganar a Deus, querer enganar o Espírito Santo, querer enganar por detrás de uma capa de uma Bíblia. Naquele dia muitos vão falar, Senhor, é no teu nome nós fazia maravilhas. O Senhor vai falar, apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado pelo diabo e seus anjos.
Nós estamos aqui pregando a palavra. Nós não pregamos a placa de uma igreja. Nós pregamos a palavra de Deus. Nós pregamos o evangelho de salvação. O evangelho que ele transforma. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes sejai o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo aos irmãos. Eu sei que estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma as coisas de si mesma, imunda, não se aparte daquele que tem por imunda, para essa é imunda. Mas se por causa da comida contrita o teu irmão já não está conforme o amor, não destruas por causa da tua comida aquilo porque Cristo morreu, não seja por blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. A justiça da verdade, a justiça da palavra, e não por escândalo, não por desobediência, mas sim de praticar a justiça. A palavra de Deus continua falando, ouvinte. Livro de Oséias, capítulo 4 e versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha aí, ouvinte, este conhecimento da palavra, esse conhecimento que está faltando e o povo sendo destruído, era sobre os filhos de Israel. Eles largaram o conhecimento de Deus, da verdade, da palavra. E Deus aqui está falando que eles estavam sendo destruídos, porque eles rejeitaram a palavra de Deus. O maior conhecimento, este conhecimento, não é só nós ler a palavra. Jesus fala e crescei na graça e no conhecimento. Mas este conhecimento é o temor a Deus. O princípio de tudo é o temor a Deus. Quando o homem e a mulher, ele tem este conhecimento da palavra, o temor a Deus. Ele está aqui na Bíblia, no livro de Eclesiastes. Ele está vivendo Eclesiastes 12 e versículo 13. Nós temos que viver, ouvinte, a palavra, guardar os mandamentos, porque esse é o maior temor, esse é o maior conhecimento que o homem e a mulher pode ter na sua vida. Olha o que está escrito, Eclesiastes 12, e versículo 13 e versículo 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer em juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. A palavra está falando de tudo que tem ouvido. O fim é teme a Deus. O fim é guarda os seus mandamentos. O fim é viver a palavra, guardar os mandamentos de Deus, porque a palavra está falando que o Senhor vai trazer em juízo toda obra, seja boa ou seja má. Toda obra. A palavra de Deus fala que no livro de Apocalipse 22 e 12, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E quando nós lemos no início da mensagem, aí, a palavra de Deus em Tito, capítulo 2 e versículo 7, em tudo dá por exemplo de boas obras. Tudo dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. E linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, ele não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ouvinte, a palavra de Deus está falando para nós viver um exemplo e nós viver a boa obra na doutrina. A doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, ela nunca mudou. A palavra de Deus são puras, fiéis e verdadeiras. E a palavra de Deus está falando para nós viver a boa obra,
Porque lá no livro de Eclesiastes, aonde nós lemos, a Bíblia fala que Deus vai trazer em juízo toda a obra. Toda a obra será trazida em juízo e nada estará coberto diante dos olhos de Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor Deus vai trazer. Olha o que está escrito em Eclesiastes 13 e versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então a obra boa, ela será trazida em juízo. E a obra má também. Se alguém está cometendo obra má, ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de se consertar diante de Deus. Ainda é tempo de fazer uma reconciliação com Deus. Ainda é tempo de voltar para Deus. Ainda é tempo de viver a boa obra. Pratica a primeira obra. Lembra de onde caíste e volta o primeiro amor. A palavra de Deus fala, ouvinte, que é para nós ter exemplo, nós viver a palavra. Deus não mudou, a Bíblia, a palavra de Deus não mudou, continua sendo a mesma. Mas muitas pessoas, elas vivem na mentira, muitas pessoas vivem no engano, no erro, largaram a verdade, largaram os princípios da sabedoria, que é o temor a Deus, e estão vivendo um evangelho falsificado, um evangelho cheio de erro, um evangelho cheio de mentira. E lá está acontecendo operação, lá está acontecendo milagre. Mas não esqueça, ouvinte, que está escrito na palavra de Deus, Mateus 7 e versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, disse Jesus. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos naquele dia me dirão, disse Jesus, Senhor, em teu nome nós profetizava, Senhor, em teu nome nós curava os enfermos, Senhor, em teu nome expulsava os demônios, em teu nome nós fazia muitas maravilhas, muitos milagres, no teu nome, Senhor, nós pregava a palavra. E o Senhor Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticaste a iniquidade. Então a pessoa, ela prega a palavra de Deus, ela ora, ela profetiza a bênção no nome de Jesus, Jesus opera, o nome de Jesus tem poder. Jesus disse na sua palavra, João 14:12, na verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará as obras que eu fiz, ainda fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Mas tudo quanto pedi no meu nome, disse Jesus, no nome dele, do Senhor Jesus, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então os milagres, ele acontece, as bênçãos o povo recebe, mas só vai morar no céu, só vai entrar no céu aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é nós viver na santidade do corpo, da alma e do espírito, viver uma vida de santidade, de obediência. Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 5:23, porque o mesmo Deus de paz vos santifica em todo o vosso corpo, em toda a vossa alma e todo o vosso espírito. Deus quer santificação no corpo, na alma e no espírito. E aqueles que crêem na mentira? Porque eles não crêem na verdade. E aqueles que crêem no engano? Eles não crêem na verdade. Paulo disse, ouvintes, 2 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 11, até o versículo 12. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 11, e versículo 12. Por isso Deus lhe enviará operação do erro, para que creais na mentira, para que seja julgado todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tá vendo, ouvinte? Existe o evangelho da mentira, o evangelho falsificado, o evangelho que ensina o homem e a mulher a cometer iniquidade, o evangelho disfarçado. Pode o homem e a mulher casar 2, 3 vezes, tendo a sua esposa viva, o seu esposo. Esse evangelho que abre a mão, que o homem pode casar 2, 3 vezes, é o evangelho de homens, é o evangelho falsificado. Está escrito na Bíblia,
Enquanto a mulher estiver viva, o homem está ligado à lei de Deus. Enquanto o homem estiver vivo, a mulher está ligada na lei de Deus. Só fica livre para casar com outra depois que morrer, depois que partir, depois que aquela pessoa é chamada por Deus, aí ele fica livre. Mas o papel aceita, o cartório aceita, mas Deus, ouvinte, ele não aceita. Enquanto estiver vivo, Deus não dá o direito para você casar com outra pessoa, não. Muitas pessoas, elas usam a Bíblia, elas usam a palavra de Deus para ensinar, para enganar o povo, para ensinar errado. Jesus, ele diz: errai por não examinar as Escrituras. Aqui a palavra de Deus está falando, por isso Deus enviará a operação do erro, para que não creias. A pessoa já não crê mais na verdade, ela está cega, ela não crê mais no evangelho de santidade. Ela vai crer na mentira, ela já está na mentira, ele está no erro. Aí vai acontecer operação, vai acontecer milagres, para que sejais julgado todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se você ler ali, a palavra de Deus, Mateus 7, o 21, Jesus falou: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aquele que faz a vontade do meu Pai. E muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome nós expulsávamos os demônios, curávamos os enfermos, fizemos milagre, maravilha. Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado pelo diabo e seus anjos, porque eu nunca vos conheci, porque vós praticaste a iniquidade. Eles não crêem na verdade, eles crêem na mentira, estão praticando iniquidade, e a operação está lá, a operação do erro, a operação da desobediência. Eles crêem na mentira, e eles estão vivendo o evangelho de mentira, evangelho falsificado. Quantas pessoas que se escondem por detrás de uma capa de uma Bíblia. A Bíblia tem que ser respeitada, a palavra de Deus tem que ser honrada. A palavra de Deus, ela é tudo para nós. Nós temos que ensinar a verdade. Não adianta nós enganar, não adianta nós querer enganar o nosso próximo, querer enganar Deus, que a Deus ninguém engana. Quando o homem e a mulher está enganando, é ele que está enganado. Porque os olhos de Deus é como chama de fogo. E a palavra de Deus fala que Deus vai lhe trazer juízo toda obra, seja boa ou seja má. Então naquele dia ninguém vai se escapar. A palavra de Deus fala que cada um de nós teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Por isso que eu estou aqui pregando a palavra. Eu não prego a placa de uma igreja, eu prego o evangelho. Eu prego Jesus Cristo ressuscitado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nossa missão é ensinar Cristo. A nossa missão, a nossa convocação por Deus é falar que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus quer nós de corpo, alma e espírito. Nós temos que fazer a diferença. A palavra de Deus fala, Malaquias 3:18. Outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Essa diferença está em que, ouvinte? Em nosso viver, em nosso bom testemunho. Nós ter um caráter de homem de Deus, mulher de Deus, viver a luz do evangelho, viver a palavra, aonde nós for, alguém olhar e falar: é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Não dá mau testemunho. Viver a palavra da verdade, viver o evangelho de santificação, o evangelho que é a obediência. A palavra de Deus fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor, ninguém. Então nós estamos pregando a verdade da palavra. Se fosse para nós agradar a nós mesmos, fosse para nós fazer a nossa vontade, nós aqui está pregando só prosperidade, nós ia pregar só cura. Nós pregamos o evangelho de prosperidade espiritual, de cura e de salvação. A maior prosperidade da vida do homem é ele ter a salvação, ele ter a vida eterna, ele ser curado e ser próspero e abençoado. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma?
Deus nos escolheu, ouvinte, como atalaia, para anunciar, para avisar. Nós vamos ter que prestar conta das almas no último dia. E isso é muito sério, ouvinte. Não é brincadeira. O Evangelho é fiel e verdadeiro. O Evangelho é a palavra de Deus, ela não passa, pode passar os céus e a terra. Olha o que diz a palavra, Ezequiel 3:16. A palavra de Deus veio. Sucedeu que o fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor me dizendo: Filho do homem, eu te coloquei por atalaia sobre a casa de Israel, tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue das tuas mãos requererei. Aqui está, ouvinte, a responsabilidade de nós pregadores, dos pastores, daqueles que anunciam o Evangelho. É para pregar a verdade, porque Deus vai requerer o sangue das almas. E se você não falar para o pecador acerca do pecado, para ele se arrepender, se ele morrer, Deus vai requerer de ti. Olha, Ezequiel 3:19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho, o ímpio ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Você está vendo? Se você falar a verdade, se você pregar a verdade para o ímpio, para o crente, para o desviado, todas aquelas pessoas vão ouvir a palavra. Se aquela pessoa morrer na maldade, tu livraste a tua alma. Semelhante também quando o justo se desviar da justiça, quando o justo se desviar da verdade, se desviar do bom exemplo, da boa obra, do conhecimento da verdade, da palavra, ele morrerás, porque não avisando tu o seu pecado, morrerá na sua justiça que praticará. Não virão em memória mais o seu sangue das tuas mãos, requererei. Mas o sangue das tuas mãos o requererei. Ezequiel 3:20. E olha a palavra de Deus, Ezequiel 3:21. Mas avisando tu justo, para que o justo não peque. E ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, tu livraste a tua alma. Então esse é o nosso trabalho, atalaia. O homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador que prega a verdade e vive a verdade. Prega a palavra e vive a doutrina. Tem boa obra, tem exemplo. Mas aqui nós estamos pregando, ouvinte, a placa de igreja. Nós estamos pregando o Evangelho de Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aí então virá o fim. É para nós anunciar. É para nós falar da verdade, porque a verdade de Deus, ela liberta. A verdade de Deus, ela transforma. A verdade de Deus, ouvinte, é ela que nos salva. Não adianta nós querer viver um evangelho segundo a carne, nós queremos um evangelho segundo aos homens. Se nós agradar os homens, se nós agradar a vontade da carne, nós não somos servos de Deus. Nós temos que agradar a Deus. Nós temos que viver a obediência da palavra. Porque naquele dia, ouvinte, cada um de nós vamos ter que chegar perante Deus, perante o tribunal. E cada um vai receber conforme a sua obra. E é tempo, ouvinte, de nós pregar esta palavra e viver. Hebreus 12 e versículo 14. Seguir a paz com todos. Você está vendo, ouvinte? Nós ter paz com o nosso próximo, com todos os crentes. Nós ganhar o ímpio para Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Cristo, nem ele julgou ninguém, mas sim ensinar, orientar e falar a verdade. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então foge do pecado, vive uma vida de oração, de jejum, de obediência. Procura santificação, ouvinte, na palavra, santificação no corpo, na alma, no espírito. Vamos viver para Cristo, vamos viver uma vida
sóbrias de oração, de jejum, de obediência. Vamos examinar nós mesmos. Vamos olhar para nós mesmos. Quantas pessoas que olham para a falha do seu próximo, prega condenando. Não, ouvindo, nós temos que examinar nós mesmos e depois nós pregar a palavra para ganhar o nosso próximo, orientar ele na palavra para ele se arrepender, para ele se consertar, para ir morar no céu. Neste momento nós vamos fazer uma oração. Você ainda que não é crente, aceita Jesus como Salvador da sua alma. E você que está desviado, volta. E você que está precisando de um conserto, uma aliança, todos nós vamos fazer um conserto, todos nós precisamos. A Bíblia fala que aquele que se humilha, Deus exalta. Eu não posso bater no meu peito e falar que eu estou lá no céu, que eu sou salvo já. Temos que perseverar até o fim. Mateus 24:12. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você que não aceitou Jesus, aceita. E você que está desviado, volta. E você que precisa fazer este conserto, faça hoje. Então neste momento nós vamos fazer oração por todos os católicos que vai aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. E os desviados também vão voltar, e todos nós vamos fazer a oração do conserto com Deus. Os católicos digam assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como suficiente Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Me ajuda a ser fiel até a vinda do Senhor ou até a morte. Senhor Jesus, estou te aceitando de coração, de corpo, alma e espírito. Perdoa meus pecados. Agora os desviados também. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Estou voltando para o Senhor Jesus. Nesse dia de hoje, eu faço uma reconciliação, uma aliança. Agora todos os crentes, de todas as igrejas, você que está ouvindo aí a palavra, vamos fazer a oração do concerto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse dia de hoje fazemos um concerto com Deus. Diante do Senhor, meu Pai, a grande é a responsabilidade. Nós que pregamos a palavra, e também, Senhor, da nossa alma, da alma do meu irmão, da minha irmã, principalmente da família. Jesus, quantas pessoas que já estão desacreditadas em pastores, em pregadores, por ouvir e ver tanto escândalo. Mas tem homem de Deus, Senhor, tem homens e mulheres de Deus que vivem a palavra e prega a palavra. E nós estamos olhando para o Senhor. O nosso alvo é Cristo. E neste momento fazemos um concerto. Este irmão está fazendo um concerto. Jesus lava suas vestes no teu sangue. Ajuda este irmão, esta irmã a entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Porque são poucos, mas vai ter a vida eterna, que convém a vida eterna. Caminho estreito conduz à vida eterna. Mas porta larga, caminho largo, são multidões e vai à perdição. Jesus salva as almas. Senhor, meu Deus, estamos te humilhando. Venha receber esta reconciliação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, este concerto com Deus. Senhor da glória, ajuda nós a guardar a tua palavra. Como disse o salmista Davi, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Senhor Jesus, confirma a bênção, vai curando agora. A tua palavra é pregada, a maior cura é da alma, mas também cura as enfermidades do corpo. Levanta esta pessoa paralítica, abre os olhos do cego, repreenda, Senhor Jesus, este mal contra este lar, contra esta vida. Visita os hospitalizados, visita os enfermos, esta pessoa que está, meu Deus, desesperada, esta pessoa que precisa, meu Pai, de uma solução, de um socorro. A tua palavra nos diz, Salmo 46, Deus, socorro bem presente na hora da angústia. Enxuga as lágrimas desta pessoa, visita este lar, repreenda todo mal contra este lar, toda macumba, toda maldição, toda inveja, que esta pessoa agora seja tocada por Deus e curada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Quem despede de todos vocês, ouvinte, é seu irmão em Cristo, Pastor Geraldo. Volta a nos ouvir na próxima oportunidade. Que Deus te abençoe e Deus te ama. Amém, Senhor Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.